Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui hoje para falar mais de uma deck tech, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre a Titânia, a Nature's Force. É a Titânia de 6 manas, a nova que lançou. Bom, rapaziada, dentre os decks verdes que eu joguei, o Feros de Sun, Titânia de 5, Titânia de 6, Rishkar, enfim, entre vários decks Mono Green que eu joguei, eu achei essa Titânia o mais estável, um dos mais gostosos de jogar de questão de prazer de gameplay. Cara, o deck é muito completinho, ele é muito estável, ele não tem combo, mas basicamente ele rampa e depois, né, agride o oponente, ganha na base da agressão, não tem um combo, não tem uma espécie de controle, né, crackland, coisa do tipo. Enfim, um deck simples de jogar, tem uma build bem maleável, contanto que a estrutura base, que é o ramp, né, o adicionar de lentes não seja muito alterado, mas assim, uma versatilidade de cartas a entrar e sair do deck muito grande. Enfim, trazendo hoje para vocês, hoje é dia, se não me engano, 6/9, 7/9, 2023, eu não me recordo agora, mas enfim, comecinho aí de setembro. E bom, esse deck eu já fiz uns tops com ele, tive uns resultados muito interessantes em gameplay, em eventos, enfim, vou trazer deck tech para vocês aí, espero que curtam e eu vou falar um pouco sobre a minha estratégia. Bom pessoal, aqui vamos para a curva de mana, tá? Então eu uso uma carta de custo 0, são 13 cartas de custo 1, 13 cartas de custo 2, são 18 cartas de custo 3, 3 cartas de custo 4, 6 cartas de custo 5, 2 cartas custo 6 e 3 cartas custo 7. Tá? São 40 lands no total, são 33 florestas nevadas. Eu uso uma Dryad Arbor, também é uma floresta. Eu uso um mercado do Sem Guilda, é uma bounce land, né? Então, no late game, ou mesmo depois, não precisa ser tão late, mas depois que a Titânia entrou, eu posso voltar uma floresta para a mão e faço a floresta no outro turno me dando um bicho. Eu uso a Myriad Landscape e a Woodland para trazer florestas adicionais, isso consequentemente me dá os bichos, né? E eu uso o Wasteland e o Cofim Tectônico para controlar um pouco, na verdade mais para atrasar do que controlar o oponente. Bom pessoal, aqui são os aceleradores, tá? Não tem nada demais. Então eu uso os dois encantamentos que adicionam mana adicional, que fazem mana adicional, o Arbor Elf, que aproveita dessa situação, o Boreal, que gera uma incolor, os 3 de uma mana que geram uma verde e o combinado dos 3 aqui, Llanowar Tribe. Aqui a gente começa com Summer Bloom, que possibilita a gente de adicionar até 3 terrenos adicionais no turno, né? Summer Bloom é mais usado depois que Titânia já está na mesa, alguns elementais fizeram combate e morreram, e aí você triga milando algumas cartas do topo, e aí você resgata as florestas, retornando os elementais para board. Então nesse momento a Summer Bloom fica muito forte, né? Claro que no early game também é interessante, mas nesse momento de restauração do baralho é mais impactante. A gente usa a Explore, né, com draw e poder fazer uma land adicional. Ainda na questão de land adicional, nós usamos Druid Class, que no nível 1 cura e no nível 2 se torna uma Exploration, e o Gaia's Touch, que também é uma Exploration, podendo sacrificar gerando 2 verdes. O Druid Class tem o nível 3, que pode ser até uma Win-Con dependendo da situação. Sem dúvida uma das melhores cartas do baralho, o Santuário de Elfinhar, né? Ele chega no momento do jogo em que é simplesmente mais interessante você parar de comprar qualquer coisa e só comprar floresta.
Afinal, você não perde o drop de land e cada terreno que cai é um bicho 5/3. E aí, com certeza, uma ou outra coisa que você tem na mesa vai fazer com que você possa abusar dessa mecânica. Aqui nós temos 2 tutores de land, tá? A Expedition Map mais usada para trazer a Bounce Land, como mostrada na parte de lands, ou algum dos terrenos que sacrifique e traz 2 básicas. A Crop, ela é um dos melhores tutores do baralho, não só por ser de land, mas principalmente pelo fato dela jogar uma floresta no grave. Isso já te posiciona a Titânia para abusar da mecânica de uma floresta no grave, entrando com um token sem que você possa perder o drop, né? Ainda nessa parte de land grave, né? Então a gente tá aí com o Druida do Florescimento, que sacrifica uma land para buscar 2. O Crescimento também faz o mesmo esquema. O Herald também a mesma coisa, esse aqui muito cuidado para não tomar counter. E a Restauração, que é mais interessante quando a Titânia está na mesa, porque aí você pode abusar do fato de ter um bicho com poder 4 ou mais e fazer 3 terrenos, trigando 3 bichos, né? Aí temos o Sky Shroud, 2 florestas de pé. O Explore, The Underdark, ele traz 2 terrenos e você ganha a dianteira. O primeiro nível da dianteira, você já tutora mais um terreno. Então, se você não fez a do turno, você pode acabar fazendo 3 lands aqui. E aqui, a gente tem todos os ramps que adicionam land. Então, tem o Nature's Lore, o Tree Visits, Into the North e o Ramp de Growth, que são os de 2 manas. A Sakura, né, que pode ser um champ block bom e depois se torna um terreno. Temos os 3 bichos que trazem land, sendo o Civic para mão, o Farhaven para mesa e o Wood Elves para mesa. E os 2 ramps de 2, né, que traz uma para mesa e uma para mão. Então, essa é a base do deck. Eu acredito que com essas cartas aqui, as outras cartas do baralho se tornam a gosto, né? Lógico que umas mais, outras menos, mas o grosso do baralho é esse aqui. Aqui a gente vai para os bichos, tá? Então, uma cadeia de tutores é começar com o Harbinger. Ele pode trazer um Elf por no topo. Ele te dá 2 condicionais, que é ou a comitiva... Ele dá mais algumas, né? Mas essas 2 são as principais. A comitiva de Trest, onde você vira monarca, e o empático, que te traz a opção de trazer uma criatura grande, né? Dentre as criaturas grandes que a gente tem no deck, a gente tem uma que pode ser outro tutor. Esse tutor pode ser para algum dos outros bichos que a gente vai falar, ou resolver uma situação. Porém, na maioria dos casos, resolver uma situação é melhor com o Golem Meteoro. E um finisher, que é o Balote, Wood Crasher, que para cada land, né, o efeito Landfall, 4/4 e atropela. Os outros 2 tutores padrões, né, Worldly Tutor e Sylvan Tutor, seja ambos pro topo, mais um instante. E os bichos que possivelmente serão os tutorados ali, que a gente tem Limo Ácido, para contornar alguma situação de encantamento, artefato, dificilmente land, né? Só se estiver na vantagem no early game, mas basicamente destrói o encantamento ou artefato. O Avenging Hunter, que traz uma vantagem, né, e desencadeada através da dianteira. O Belong Tangleworm, que se você tiver uma board, né, cheia com os elementais da Titânia, pode ser um finisher também. E o Vorme Conífero, que é cacetado. Esse aqui é dar uma burdoadona lá no cara e seja o que Deus quiser, o problema é dele. Bom, aqui a gente vai para a parte de suporte no quesito defensivo, né? Então a gente tem Beastwifting e o Varrer de Existência, né? São remoções. O Beastwifting acaba dando o token 3/3 pro cara, mas até aí são 2 remoções que o baralho tem. Eu jogo com 2 Fogs, tá? Uma que é a Aracnogênesis, que vai popular a mesa também, pra, né, além do turno da Fog,
também um turno de block, então acaba sendo bem útil em matches contra decks muito agros. E a Névoas, que depois que a Titânia tá na mesa, você acaba, né, dependendo da situação, acaba fazendo até a Fog mesmo que o oponente nem bata, só para poder ter o terreno para alimentar a board, né, fazendo um bicho. Contra decks muito agros, ou os mono-heads, enfim. Zona Orb, que no caso 0 manas, 2 de vida, você volta o land que foi sacrificado para a mesa, bicho 5/3. Me parece bem bom. Por 0 manas, 2 de vida e um bicho 5/3, me parece bem bom. E a retirada de Kazandu, que pode ser ou cura, caso, né, tenha apanhado demais no early game, ou começa a dar valor para bichos menores do baralho, como os Dorks, etc. E aqui a parte anti-counter, né? Então, o Véu do Verão, efeito surpresa, e a Fiandeira, efeito estático, né? Ambos contra counter. Bom, aqui a gente vai para a parte de suporte, mas mais agressivo. Então a gente tem o Finisher, um dos Finishers, que é o Uivo da Matilha, né? Coloca uma cacetada de lobo 2/2. Para cada floresta que você controla, você põe um lobo, né? Então, deck de ramp, você vai abusar muito disso. As duas Witness, que são efeitos retroativos, né? A gente vai dar um backup em alguma coisa que o oponente já tenha sofrido. Nesse caso, se a Titânia está na board, até um ramp pode ser uma boa opção. Mas enfim, tem várias cartas que no decorrer do jogo você pode trazer, né? Retornar e rejogar com aquelas mecânicas novamente. Então, tanto a Witness como a Eternal Witness quanto a Timeless Witness trazem esse efeito de reutilização. Aqui nós temos 3 cartas de apoio, né, em relação a encher a mão. Então tem o Grimório, o Levante de Garruk, que ele é uma carta que muito interessante. Eu pensei até em pôr o Garruk Pack Leader, né, que é uma criatura que faz o mesmo efeito. Eu não arrumei um slot, ainda estou na dúvida. Eu gosto muito do Levante porque ele já entra dando um draw, ele valoriza o combate dos meus bichos, e aí obviamente, né, o efeito de comprar muitas cartas. É sem dúvida uma das cartas mais fortes do deck, quando encaixada, né, quando abusada da mecânica. Então, sem dúvida, uma carta que, né, desbalanceia o gameplay. Existem um outro encantamento que tem a mesma ideia, né? E como eu disse, o Pack Leader, mas esse aqui é 3 efeitos em um, né? Então é a melhor das 3. Talvez o bicho seja interessante testar. Harmonize, sem dúvida. Comprar nesse deck é muito forte, né? Comprar cartas sempre é muito forte. Mas vendo um deck onde você abre de Dork normalmente, turno 2 e 3 você rampa, você já começou a tirar possibilidades de comprar land de dentro do deck, porque as lands já estão sendo rampadas, a sua mão já está acabando, então turno 3, no máximo turno 4, você encaixar um Harmonize com sobra de mana é muito forte. E 2 cartas que ajudam a finalizar, né? O Rancor, que na Titânia melhora a possibilidade de você encaixar 21 de comandante, e o Monumento de Rona, que é um buff pro deck, né? Todos os bichos ganham com isso, e o fato de dar mais 2/2 e atropelar também valoriza o baralho. Bom, pessoal, foi isso. Titania, 6 manas, como eu disse, deck muito estável, deck muito, né, robusto, né? Vocês viram, tem uma quantidade de ramp muito grande, suportes a favor do deck, suportes a favor, contra o oponente. Então, né, um deck bem estável, bem ponderado, né? Ali um pouquinho de cada coisa. Tem algumas plays que acabam saindo muito absurdas, como eu comentei. Mas enfim, tá aí, Titânia Nature's Force.